De volta com o Bandeirantes Acontece, com saudades do nosso Cid Torquato, que volta a bater papo com a gente aqui, ele que conversa conosco a cada 2 semanas sobre a vida da pessoa com deficiência. Tudo bem, Cid? Como é que vai? Fala, Ronald. Bom, saudades também. Eu gosto muito desse espaço que a gente tem aqui. É recíproco. Obrigado. Que isso. Ô Cid, eu recebi a notícia e com preocupação, evidentemente, que alunos de escolas públicas não estão recebendo livros em braille, alunos com deficiência visual. Isso é uma coisa generalizada, e como analisar uma situação dessa em 2026, hein, Zaidan? Ô Cid? Olha, Ronald, uma calamidade, né? O Ministério reagiu um pouco e fez suprir um pouco da falta, né? Porque você acompanhou essa semana, houve uma série de eventos denunciando essa calamidade na distribuição de material em braille para os alunos do Brasil inteiro. O que acontece? Ninguém cumpre a lei. O governo federal não faz sua parte, os governos do estado não fazem a parte deles, e os municípios muito menos. Ou seja, como política pública, braille praticamente caiu no esquecimento. Eu estou exagerando um pouco para reforçar essa visão de que as crianças, os alunos que precisam do material em braille para se alfabetizarem, né, porque não dá para se alfabetizar direito no digital, só usando celular ou tablet ou computador. O exercício para o cego e para todo mundo, né? A gente escreve com a mão, isso ajuda no aprendizado do idioma, da gramática. Mesma coisa, né, numa situação ainda mais intensa para as pessoas cegas. Né, aprender a gramática, aprender o português de forma correta passa pelo uso do braille. Então, é muito importante que exista material didático, material escolar, livros e o que seja necessário em braille. E quem que é responsável por prover esse braille? O governo federal, em grande medida, os governos do estado e os próprios municípios. Todo mundo tem uma responsabilidade nesse processo. E essa cadeia, né, não está funcionando. Hoje, olha o nível, Zaidan, escuta essa, o nível da calamidade. Se a gente for pensar, todo o material didático que deveria ser produzido hoje no Brasil, para suprir a demanda instalada, né, ou seja, a demanda atual dos alunos, hoje menos de 10% do que tem que ser feito é feito. Bom, existem várias, né, a gente escuta várias desculpas, mas nós temos aí no mercado empresas super bem estruturadas que para prover essa demanda, né, como Fundação Doriana Novil, como a empresa Fast Braille, que é a grande impressora de braille na América Latina hoje. Então, ou seja, nós temos as condições de suprir a demanda. Nós não estamos falando de investimentos altíssimos, até porque a população, né, com deficiência visual e a população escolar com deficiência visual é pequena. Né? Então são investimentos pequenos em função ou em comparação com os orçamentos aí que nós temos, né, na educação brasileira, nos estados e municípios. Então não tem desculpa. Né? O que a gente precisa fazer agora? E essa semana foi muito emblemática nesse sentido. Mobilização, né, o que está acontecendo, pressão sobre os agentes públicos, né, os órgãos públicos, o poder público em geral, para que, a partir de agora, cada vez mais, se imprima material necessário e se distribua para as crianças, alunos, né, jovens do Brasil, que estão precisando desse material para poder cursar
os seus, a vida de escolar em igualdade de condições com os colegas, porque senão, né, a gente já discutiu isso aqui várias vezes com o Zaidan, né, perguntando, mas né, o que acontece? Você cria déficits, gaps, que vão cobrar seu preço no futuro, quando essas crianças, esses jovens, forem para o mercado de trabalho, né, que né, precisarem se estabelecer, ou seja, ao longo da vida, por essas ausências, eles vão acumulando déficits e chega lá na frente, não estão devidamente capacitados, treinados e aí né, não conseguem se estabelecer, né, na vida adulta como deveriam. Então, uma longa cadeia né, que começa com a falta de material em braille. Cid Torquato, boa tarde. Ô Cid, eu sei que você, depois dessa notícia que é difícil, pesada, preocupante, é preciso muita pressão, você tem também uma notícia muito boa, que já vai tratar com o Ronald, mas eu gostaria que você falasse então de um outro tema muito, muito bom, só para anunciar esse curso Gestão Inclusiva e Protagonismo da Pessoa com Deficiência, da ESPM, e você é o coordenador. Como é que as pessoas fazem para participarem desse curso? Obrigado pela oportunidade. Na verdade, eu mandei isso para vocês, mas para informação. Eu não pensei apresentar. Né, mas nós pensamos, que é isso, aqui. Cid? Mas é bom. Obrigado. Porque isso é muito legal. O que acontece? Hoje, no Brasil inteiro, nos governos, nas empresas, quem trabalha com diversidade, equidade, inclusão, acessibilidade, lei de cotas, pessoa com deficiência, ou seja, esse guarda-chuva inclusivo, ninguém tem capacitação, treinamento acadêmico específico sobre, né, diversidade, equidade, inclusão, essa coisa toda. Por que não tem? Porque não existe, ou não existia, nenhum curso no caso de extensão, mas nada onde as pessoas pudessem se capacitar. Então, eu tenho essa visão estruturante, né? Se vocês observam, né, aí as coisas que a gente conversa, né, eu faço várias atividades que são estruturantes mesmo, que são para construir outros ambientes, outras situações. E uma delas foi essa. Então, nós criamos um curso chamado Gestão Inclusiva e Protagonismo da Pessoa com Deficiência. É um curso de extensão acadêmica na ESPM, aberto para todo mundo. Ele não é gratuito, ele é pago, mas ele está aberto para quem quiser. E a nossa contribuição para esse mundo da inclusão é capacitar melhor os agentes para que as coisas aconteçam melhor. Eu acredito a falta de capacitação, viu, Zaidan? Eu acredito essa falta de capacitação dos profissionais, seja no poder público ou nas empresas, o ritmo né, um ritmo menor do que nós gostaríamos nas realizações pela falta de capacitação. Eu acho que se as pessoas estiverem mais capacitadas, né, as coisas não só com relação à deficiência, à inclusão, mas em geral, né, é óbvio, as coisas vão fluir melhor. Então esse é o caso aí. Então nós estamos oferecendo esse curso lá na SPM agora em abril, inscrições até o final de março, né, eu convido todo mundo a se informar, porque de fato é uma iniciativa muito bacana. Ô Cid, só para encerrar, queria te perguntar, a gente se vangloria, e acho que com razão, do Carnaval de São Paulo ter crescido de uma maneira
gigantesca, né? Principalmente o carnaval de rua, né? E com os blocos e tudo mais, investimento, com patrocinadores, com parceria com este ou aquele segmento, com um acordo importante para ambulantes, para que eles vendam os produtos de uma maneira mais organizada e tudo. Horário para começar, horário para terminar, mas o prefeito de São Paulo diz que nós temos o maior carnaval do mundo. Eu quero saber se é proporcional a ser inclusivo o maior carnaval do mundo descrito pelo prefeito. As pessoas que têm algum tipo de dificuldade de locomoção, que não enxergam, tem, né, por exemplo, nos carrinhos cardápio não, os preços em braille, as pessoas estão treinadas para atender um deficiente visual, por exemplo. Queria que você falasse um pouco do carnaval, inclusive, se é aqui em São Paulo. Olha só, nós, ao longo aí do tempo, né, vocês nunca me veem fazendo críticas à prefeitura com relação à acessibilidade. Por quê? Porque São Paulo é referência mundial, né, essa vontade nossa de ser enorme, grande e maior do mundo, mas é referência em acessibilidade. Isso foi construído ao longo do tempo. Eu colaborei com esse processo também, e teve continuidade depois da minha saída da prefeitura, na verdade não só continuidade, como muitos programas se intensificaram, sob o Ricardo Nunes e a secretária Silvia Greco. Eu sempre elogio, porque nós temos em São Paulo serviços que são referências no Brasil, com certeza, e no mundo. Especificamente com relação ao carnaval, Ronald, você citou a questão da mobilidade. Nós temos as vans do Atende, que não param no carnaval de levar as pessoas com deficiência das suas casas para o sambódromo ou para outros eventos. Então o Atende está aí. Obviamente espaços no sambódromo, espaços bastante confortáveis para a pessoa com deficiência. E o que é legal, que começou antes da minha gestão, antes de eu ser secretário, nós intensificamos bastante isso tudo na nossa gestão, né? E como eu disse, isso continuou na gestão atual. O programa Samba com as Mãos. Então, antes do carnaval, já no ano anterior, já são gravados todos os sambas enredo interpretados em libras. Isso é distribuído antes do carnaval para que as pessoas se familiarizem, as pessoas surdas se familiarizem com os sambas enredo. Isso também funciona durante o carnaval. Nós temos transmissões pelo YouTube de libras, do desfile sendo comentado em libras e transmissão de audiodescrição. O que é isso? Um audiodescritor narra, descreve o desfile para pessoas cegas. Uhum. Então elas podem ter serviço dentro do sambódromo, e se elas estiverem assistindo o carnaval pela televisão, por exemplo, existe eles podem acessar via YouTube a tradução disso tudo, porque hoje em dia a gente não tem ainda libras na televisão de modo geral. Então, quer dizer, um conjunto de ações visando atrair a pessoa com deficiência, convidar a pessoa com deficiência para o Carnaval de São Paulo. Eu não sei se em termos de acessibilidade é o carnaval maior ou melhor do mundo, mas com certeza é exemplar aqui no Brasil, exemplar para o mundo o que é feito para a pessoa com deficiência durante o carnaval. Cid, um ótimo carnaval para você, o que a gente deseja para em breve nos encontrarmos novamente aqui na Rádio Bandeirantes, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos, bom carnaval. Valeu. 4h33, a gente volta em instantes aqui.